O Holocausto foi o genocídio dos judeus alemães durante a Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas alemães assassinaram 6 milhões de judeus entre 1941 e 1945 nos territórios ocupados pela Alemanha nazista. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o Memorial do Holocausto aqui em Washington. Esse Museu Memorial do Holocausto foi inaugurado em 1993 e desde então já recebeu 40 milhões de visitantes. Ele conta com um acervo de cerca de 2.500 objetos e 85 mil fotografias. A entrada do museu é gratuita e você pode retirar seu ticket tanto pelo site ou no próprio museu quando não tem filas. Embora o prédio seja da década de 90, ele tem uma arquitetura mais antiga, justamente para representar o período da Segunda Guerra Mundial, com paredes de tijolos e estruturas de aço. Para ter acesso à exposição é necessário pegar um elevador, onde ganhamos um cartão de identificação que eram similares àqueles que os judeus recebiam ao chegarem aos campos de concentração. E logo aqui na entrada a gente tem essa exposição Holocausto, onde mostra as tropas americanas quando chegaram a um dos campos de concentração. Para quem estudou bastante a história sabe que o Holocausto na verdade começou muito antes da Segunda Guerra Mundial, mas foi a Segunda Guerra Mundial que ele ganhou sua notoriedade, onde os alemães fizeram uma perseguição ativa aos judeus, onde eles eram os acusados de ter feito a Alemanha perder a Primeira Guerra Mundial, além de toda a questão da supremacia branca e ariana, pela qual o Hitler queria impor, onde apenas pessoas de olhos claros, cabelos loiros eram considerados as raças superiores, os arianos mais puros. E toda essa expansão da Alemanha nazista pela Europa fez com que muitas pessoas acabassem saindo da região, afinal muitos judeus estavam sendo realmente perseguidos. Um caso muito famoso é do físico alemão Albert Einstein, que acabou, durante sua visita aos Estados Unidos, acabou ficando por lá porque seria muito mais seguro para ele. E para atingir essa superioridade ariana, os alemães começaram pelo extermínio das crianças e dos bebês, que tinham alguns defeitos ao nascer e alguns também problemas de saúde. Com o tempo, essas atividades vieram à tona, tanto que houve muitos protestos nos Estados Unidos pedindo uma intervenção dos Estados Unidos na Alemanha. O museu conta com uma decoração muito bem feita que realmente retrata a época e as partes são muito bonitas de serem tiradas fotos. O museu conta também um pouco da história de Anne Frank, famosa pelo seu diário e o plano nazista da aniquilação dos judeus na Europa. E descendo o andar a gente tem acesso à parte que conta um pouco mais do extermínio, da parte dos guetos e dos campos de concentração. Nessa parte do museu a gente conhece um pouco dos guetos, que eram locais onde os alemães concentravam os judeus, então era como se fossem uns bairros fechados, onde eles tinham uma vida muito miserável e geralmente não podiam sair desses lugares. Um dos guetos mais famosos era o gueto de Varsóvia, que ficava na Polônia. Inicialmente os judeus apenas ficavam concentrados nestes guetos, mas com o tempo começaram a ocorrer deportações, onde eles começaram a ser enviados para os campos de concentração, onde seriam forçados a trabalhar ou exterminados. Bem, e conquistando essas terras ao leste europeu foram onde foram instalados diversos campos de extermínio, e os judeus eram levados para lá através de vagões de trem, como essa réplica que a gente consegue visualizar. É uma energia bem pesada que tem, a gente conseguiu entrar dentro, consegui fazer algumas fotos com o modo noturno da câmera do iPhone, dá para ter uma noção, é um ambiente bem claustrofóbico. Imagina que esse vagão que estava cheio de judeus, que muitas vezes não sabiam o caminho pela qual eles estavam seguindo, muito provavelmente para serem explorados, ou muitos eram mortos na recém-chegada aos campos de concentração. E logo depois a gente se depara com o famoso letreiro, Arbeit macht frei, que significa o trabalho liberta em alemão, que estava no campo de concentração de Auschwitz, lá na Polônia, onde inclusive aqui tem uma representação do campo de concentração, representando os barracos, onde ficavam alojados os judeus, as camas, os treliches. Tinha aqui também uma das portas das câmaras de gás, onde eles eram assassinados pelo gás Zyklon B, e também alguns utensílios como colheres, pratos. Os judeus também eram muito utilizados na fabricação das bombas, afinal os alemães estavam na guerra e precisavam de pessoas para trabalhar na construção de armamentos. Aqui tem toda a representação das câmaras de gás, uma maquete que mostra como que acontecia essa parte do extermínio. Elas ficavam embaixo da terra, entrava um monte de pessoas que achavam que iam tomar um banho e acabavam sendo assassinadas
pelo gás Zyklon B, como eu falei, e depois eram incinerados. Então era realmente um massacre muito grande que ocorreu aqui. Cerca de 1,5 milhão de pessoas morreram neste campo de concentração, que foi um dos mais mortíferos da Segunda Guerra Mundial. E os judeus, quando chegavam neste campo de concentração, eles tinham que abandonar todos os seus pertences, como aqui nessa representação dos sapatos, que eles acabam deixando para trás. É realmente uma energia muito negativa pensar que eles tinham que abandonar tudo e apenas ter uma vida muito miserável nesse campo de concentração, muitas vezes passando fome, não tendo nenhuma vestimenta, é realmente algo muito triste. E também aqui os cabelos que eram cortados e muitas vezes utilizados para fazer os travesseiros, então é algo um pouco até macabro de se pensar. Aqui a gente tem a maca, onde eles eram incinerados, então eram colocados dentro dos fornos. Aqui é apenas uma representação, mas a energia que você sente aqui é muito pesada, realmente é muito negativa pensar que tudo isso aconteceu há cerca de uns 85 anos atrás. Os judeus não eram chamados pelos seus nomes nos campos de concentração, mas sim por um número que foi tatuado em seus braços e ficaram marcados por o resto da sua vida. E nessa sala aqui a gente tem acesso a diversas imagens que a gente consegue acessar através de um tablet que faz uma interação. Você pega o dispositivo, ele abre a câmera e você aponta para uma das imagens. Assim você vai fazer um reconhecimento e conhecer a história um pouco mais profunda dessas famílias. É algo bem interessante, bem interativo. E na tentativa de fugir do nazismo, um grupo holandês conseguiu resgatar diversos judeus cruzando até a Suécia. Então ali em 1943 esse navio foi utilizado para salvar diversos judeus. Com o fim da guerra e a libertação de todos os judeus, começou a parte do tribunal que fez todo o julgamento. Foram longos processos, diversas cortes, para fazer o julgamento de todos os nazistas que foram acusados desses crimes horrendos. Então isso é bem documentado aqui nesse museu, é realmente muito interessante. Como é tudo muito redondo, toda a parte é muito bem contada da história, realmente é um museu que vale muito a pena visitar, eu adorei. E na parte do final tem realmente um memorial, onde tem todos os campos de concentração e onde você pode acender a sua vela para homenagear aqueles mortos nesse evento que infelizmente marcou o século XX e vai ficar para sempre marcado na história da humanidade, E é uma forma também de lembrar para que isso não ocorra novamente. Então existem muitos grupos neonazistas, grupos fascistas que acabam ascendendo em alguns países, e isso realmente é algo que precisa ser tomado muito cuidado. Aqui tem uma chama que nunca acaba, que é uma forma de homenagear todos aqueles mortos, lembrar que isso é algo que não se deve repetir na história da humanidade. Então esse pessoal, esse tour aqui levou para mim aproximadamente umas 4 horas. Ele é um tour bem grande, é um museu muito complexo, ele é bem impactante, então às vezes você para processar tudo que está vendo, você quer ler as informações, mas vale muito a pena ver. E aqui no final tem uma lojinha que eu acabei pensando em comprar um livro da Anne Frank, acabei não comprando, talvez tivesse ter comprado. E aqui nesse museu teve um caso muito triste de um segurança que foi morto por causa de um ataque nazista. Infelizmente isso acabou acontecendo aqui. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então é isso, pessoal, lembre de curtir o vídeo, comentar se com alguma dúvida e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.